Boa noite. Nós estamos no canal Força Educação e hoje eu queria analisar com vocês as ideias que fundamentam o pensamento econômico que deve gerir o Brasil a partir de 2019. Hoje eu vou analisar basicamente as ideias de Friedrich Hayek em relação à microeconomia e as ideias de Milton Friedman em relação à macroeconomia. Ideias que foram aplicadas à Inglaterra no período de governo de Margaret Thatcher, ou seja, no período que compreende entre 1979 e 1990. Pois bem, analisando Friedrich Hayek, eu quero começar analisando dois livros, O Abuso da Razão e também o livro Economia e Conhecimento. Nesses livros, ele abordam que a sociedade, o Estado, o sistema econômico, as instituições de uma forma geral, elas não são de natureza originária. Elas não são ideias inatas aos seres humanos. Elas são ideias consequentes, que ele chama ideias explicativas. O que nós conhecemos por ideias inatas ao ser humano, aquilo que já vem com o ser humano, é trazido muito mais como uma ação intencional que gera uma consequência não intencional. Seria basicamente o direito à propriedade, pois o homem, para sobreviver, precisa ter um lugar. E esse lugar, consequentemente, para que ele viva, ele vai delimitar, ele vai cercar e vai chamar de seu. A propriedade é uma coisa inata, é um direito inato ao ser humano. Por constituir a sociedade, o ser humano acabou que se irmanando ou se coligando a outros seres humanos que também fizeram a mesma coisa, e para proteger o seu bem, a sociedade, eles acabaram constituindo um Estado, mas que naturalmente não era algo pretendido ou algo desejado. A instituição nasceu por uma consequência. Hoje, a análise que é feita é que o Estado é uma instituição indissociável da humanidade. Só que para Hayek não, isso é um grande erro. Como é um erro também acreditar que toda sociedade possui um sistema econômico. Também isso é um erro. Os sistemas econômicos eles vão se formando ao longo do tempo e eles vão tentando ser explicados de uma maneira errada. Eles vão tentando ser explicados a partir da ideia de que, primeiro, nenhuma sociedade existiria sem um sistema econômico. Segundo, todo sistema econômico é a bússola em si para o desenvolvimento social e econômico da sociedade. Hayek vai dizer que nada disso. Pelo contrário. Nenhuma instituição é capaz de transformar o indivíduo. Nenhuma instituição é capaz de constituir-se sozinha. Todas as instituições são consequência das ações individuais e consequências de ações que são intencionais, mas que trazem consequências não intencionais. É por isso que quem muda é o indivíduo, e quando ele muda, quando ele se transforma, ele automaticamente vem a constituir novas instituições ou vem abolir instituições que já haviam, e essa transformação é constante. É por isso que toda sociedade ela não é uma sociedade estanque, é por isso que existem sociedades que surgem e outras que desaparecem. O grande problema é que a partir da famosa escola iluminista da França, começou-se a ter uma ideia de que as instituições interpretavam a si mesmas e a interpretavam a individualidade. Esse foi o grande erro. Nenhuma instituição, seja sistema econômico, seja Estado, seja sociedade, é capaz de interpretar-se a si mesmo ou interpretar os indivíduos. Por quê? Porque elas não são capazes de ter vontade. Somente os indivíduos interagem entre si e constituem a sociedade. É por isso que um dos graves erros que as instituições criaram foi pensar que o Estado poderia delimitar preços ao intervir na economia. Na verdade, o Estado não é capaz de determinar preços. Ele falsifica os preços. O que determina os preços são os consumidores. É o desejo que você tem de comprar e que vai dizer o que você vai comprar. A quantidade, a qualidade do produto, o preço que você aceita. Nenhum agente estatal, nenhum membro do governo, nenhum servidor público é capaz de conhecer isso, senão aqueles agentes que estão envolvidos na cadeia produtiva e de distribuição. São eles que conhecem verdadeiramente as quantidades, a qualidade do produto, a capacidade de cada mercado e os preços que podem ser atribuídos. A verdadeira bússola dos preços está, o sistema de preços é a bússola do
próprio sistema de mercado. E isso está na livre iniciativa, a própria liberdade do indivíduo. Cercear isso, como é feito, por exemplo, no que Hayek chamou de coletivismo, interpretação coletivista, que é dada pela sociedade comunista socialista. Ele analisava basicamente a União Soviética da época. É um grave erro, porque se pauta numa burocracia excessivamente administrativa e impessoal, onde os indivíduos desaparecem e surge a figura do Estado pujante e que determina as quantidades a serem produzidas, a qualidade do que é produzido e quem vai trabalhar na produção. Esse grave erro faz com que toda a sociedade também consuma sem desejar ou sem querer, e não há, primeiro, inovação de produtos, melhoria na qualidade e, principalmente, satisfação do consumidor. Somente a livre iniciativa e a liberdade que se tem de consumir é capaz de garantir essas coisas. Essa análise de Hayek fundamenta-se principalmente no elemento chamado concorrência. É a concorrência que vai trazer inovação para a sociedade, porque vão ser as empresas buscando cada vez mais mercados, produzir com menores custos, melhores qualidades e produtos em maiores quantidades, que vai fazer com que o consumidor busque excessivamente a garantia da sua satisfação. Sem isso, não há um mercado eficiente. Essa é a visão de Hayek para a microeconomia, algo que vai ser fundamental para o que vai acontecer na Inglaterra no período da década de 80, sob o governo de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, para quem não sabe, foi a primeira ministra desse período de entre 79 e 90, do século passado, lá na Inglaterra, Grã-Bretanha. E o que acontece? Quando ela assume o poder, quando ela chega ao poder, o Estado britânico está em uma grave crise econômica. Inflação elevada, desvalorização da libra esterlina, que é a sua moeda, e principalmente um corpo de funcionários públicos que demandam gastos acima de 10%, acima de 30% de tudo que é arrecadado no PIB da Grã-Bretanha. Para resolver essa situação, ela vai aplicar não só Hayek, mas também Milton Friedman, que é um teórico da Escola de Chicago, que vai fundamentar toda a sua teoria macroeconômica no princípio de que Maynard Keynes, o homem que fundamentou o New Deal, a política econômica adotada por Franklin Delano Roosevelt durante a grande crise de 1929, em que o Estado começou a potencializar as empresas, investindo em empresas e investindo nos setores de base e garantindo maior empregabilidade, também justiça social para aqueles vulneráveis, para os desempregados. Pois Milton Friedman vai dizer que isso é um grave erro que gera grande inflação. A solução para isso não está em investir em políticas sociais, em beneficência. Pelo contrário, a solução para isso está em desenvolver o monetarismo, o qual seja a melhor forma de combate ao desemprego é uma política de valorização da moeda. E valorização da moeda é justamente o contrário do que se imagina. Não é produzir mais papel moeda, é restringir a produção de papel moeda. A melhor forma de fazer isso é acabar com as empresas públicas e providenciar a privatização das mesmas, garantindo com que o próprio mercado e a livre iniciativa decidam em que áreas vão intervir, vão atuar. E para que isso aconteça da melhor maneira possível, há uma restrição das políticas de defesa e amparo ao trabalhador. Por exemplo, limitações de hora de trabalho, limitações em serviços, tudo isso é resumido, é menos regulado o mercado de trabalho para que as empresas se sintam mais estimuladas a investir. Outra coisa, o Estado não vai investir na indústria de base. Se as empresas do seu país não são capazes de investir na indústria de base, ele vai trazer empresas de outros países. É isso que vai fundamentar, por exemplo, com que a Grã-Bretanha seja uma das grandes lideranças no processo de globalização da Europa, na formação do mercado comum europeu. Hoje, a Grã-Bretanha passa pelo Brexit, ou a saída do mercado comum europeu. Mas na década de 80, e principalmente em 90, quando foi formado verdadeiramente o mercado comum europeu,
a hoje União Europeia, quem foi uma das lideranças foi justamente Margaret Thatcher, que dizia que não poderia permitir com que o seu país continuasse a padecer com grandes taxas inflacionárias, que acabavam com o poder aquisitivo das pessoas, um grande corpo de funcionários públicos e, principalmente, empresas públicas que, ao invés de gerarem lucros, geravam excessivos prejuízos. Essa política econômica, pautada na livre iniciativa das empresas, numa flexibilidade e uma mobilidade das empresas muito acentuada, acabou provocando, no primeiro momento, uma grande empregabilidade dentro da própria Inglaterra. Uma grande liderança diante do mundo que influenciou justamente a saída desse modelo de Keynes, o keynesianismo, que se fundamenta o Estado de Direito, que é mais ou menos o que acontece hoje no Brasil. E também provocou o que se conhece hoje como grande crise econômica de 2008. Porque os países começaram a não ter uma reserva para suas empresas nacionais, mas começaram a terceirizar isso para empresas multinacionais. Empresas multinacionais acabavam tendo direito a explorar o próprio mercado interno. E com isso, essas empresas, muitas vezes, não constituíam raízes no país. Por mais que elas não emitissem ou enviassem todos os lucros para o estrangeiro, para as suas matrizes internacionais, essas empresas não tinham raízes. E elas só fundamentavam, só sediavam-se nas localidades onde elas teriam maiores lucros. Portanto, quando os lucros caíam, as empresas abandonavam o país e iam para outro país onde os lucros pudessem ser maiores. Isso fazia com que constantemente houvesse uma leva de desempregados, mutantes, volantes, que passavam de um lugar a outro em busca de emprego. É isso que aconteceu na Europa. Hoje, o Brasil, 2018, nós estamos em véspera de Natal e para 2019, o que isso nos interessa? Nos interessa porque o nosso futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, ele pauta as suas propostas econômicas justamente em Friedrich Hayek e Milton Friedman. Para o mercado interno, a livre concorrência vai ser a bússola do sistema de preços. O sistema de preços vai ser a bússola do mercado interno brasileiro. Então, provavelmente vai haver menor regulação da economia, saída das empresas públicas com as devidas privatizações e, consequentemente, uma fragilização de todas as políticas assistenciais e também políticas trabalhistas, de defesas trabalhistas. Em termos internacionais, a monetarização, a falta de investimento nas indústrias de base e a atração de empresas multinacionais para investir justamente nesses setores onde a indústria nacional não tem interesse de investir. Então, precisamos estar atentos, precisamos conhecer essas coisas para entendermos o que pode mudar no nosso país e como nós devemos nos portar. Uma das grandes consequências disso na Inglaterra foi um grande crescimento econômico e também uma grande captação de profissionais de setores como TI, tecnologias, da área do direito, da área também da educação, em inovação e indústria, e isso pode ser uma bússola para quem está pensando em se formar. Esse é o canal Força Educação. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Quem gostou, deixa o joinha. Boa noite, muito obrigado.